Olá Brasil, Rio de Janeiro, um dia que Deus preparou, né? O dia de hoje, todo ele, para que você possa ser muito feliz, possa desfrutar do melhor, para que você possa realmente ter uma vida de paz, de alegria. Tudo é questão de escolha, né? Tudo é questão de escolha. Pastor, por que é questão de escolha? O senhor falando assim parece até tão fácil. Não, é a semente. A pessoa escolheu a semente, ela escolheu então aquilo que ela quer colher. Então, eu não quero colher mais determinada coisa. Então, muda a semente. Começa a ter mais esperança, mais fé, ser uma pessoa positiva, de uma confissão positiva também. Eu sou Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, sim, da Igreja Internacional da Graça de Deus. E o nosso missionário que tem apresentado o programa, né? Show da Fé. Começou lá com o Despertar da Fé, depois Igreja da Graça no celular, lembra? Você que já acompanha já há algum tempo, né? Coloca a sua mão próximo agora ao monitor e ore comigo. E agora é o Show da Fé que tem abençoado vidas pelo mundo afora, levando a boa palavra de Deus. Estaremos juntos nesta programação, onde daqui a pouquinho vamos participar do copo com água, vamos fazer a oração. Prepare o seu copo com água, fotografia, um documento. Você quer interceder em favor de alguém? Quer pedir que o Deus da Bíblia venha abençoar a vida de alguém? Prepare o copo com água que vai ser uma bênção e o Deus poderoso vai operar na sua vida. Falando em operar na vida, dê a Ele a liberdade e certamente Ele fará o melhor, pois Ele não falha. Pastor, eu creio que Deus pode mudar sim e eu quero ouvir a boa mensagem de Deus. Teremos a boa mensagem. Vamos a um relato de fé, uma história linda de vitória. Teremos o especialista falando, reportagem e também não pode faltar, podemos assim dizer, a cereja do bolo, que é a boa palavra de Deus ao nosso coração. E eu quero deixar para a senhora, para o senhor à disposição, o contato, o nosso WhatsApp, que é o 21 979 52 26 57. Você que de repente tem enfrentado uma dificuldade com respeito a patrocinador, tem enfrentado uma dificuldade com respeito à nossa TV, quer uma visita no lar, algo, faça contato conosco. Manda lá o seu texto, o seu áudio e nós entraremos em contato. E estaremos aí, estamos desde já à disposição para te ajudar nessa questão. Vamos então ao relato de fé da vida do Manuel de Oliveira, que se deparou com uma enfermidade, que se deparou com uma doença, mas ele reagiu de maneira positiva, deu a volta por cima, deu a volta da vitória. Conosco na tela. Foi de 2006 para 2017. Eu estava sentindo uns sintomas estranhos. Era muita frequência ao banheiro. Eu ia por dia mais de 10 vezes ao banheiro. E foi se agravando. Mas só que não era fezes, era tipo uma secreção que saía já do... Ele ia no banheiro assim direto, né? Aí falava, isso é hemorroide. Procura um médico. É hemorroide. Passando por esse momento de dificuldade, Manuel conheceu a Igreja da Graça. Pela TV, eu acompanhava sempre que eu estava carente de a palavra de Deus, eu ligava na Band e passava o R.R. Soares. E eu via sempre. Pegava uma mensagem bonita, fácil de entender. Eu não lia muito a Bíblia, então ele explicando eu entendia melhor e assim me aproximava mais de Deus. Comecei a assistir, né? Pela palavra do R.R. Soares, pelo carisma que ele tem, né? Aí como eu já tinha perdido um irmão com câncer, eu deitava e não dormia. Aí eu me apeguei mais de Deus, parei de beber, de fumar. 3 meses depois, a doença não melhorou. Aí eu tive que ir para a igreja, procurar Deus. Manuel foi para a igreja e lá fez uma escolha importante. Observou algo que o Manuel estava falando? Perdeu um irmão com câncer e ele também passou por uma situação de enfermidade. Maldição hereditária. E para vencer a maldição hereditária, Deus precisa encontrar uma única pessoa que diga assim, eu vou buscar em Deus e eu vou quebrar essa aliança errada, eu vou quebrar esta maldição hereditária. Quantas são as pessoas que, de repente, né, ela olhando, de repente a maldição hereditária, pode dizer, não é a questão de uma enfermidade, mas é a questão, às vezes, parece que na família ninguém consegue ter um casamento feliz. Muitas das vezes é a questão do vício, da vida, da criminalidade, né? Na geração lá, o bisavô, o avô, o tio-avô,
o pai, um tio, sempre passando por um problema, sempre uma dificuldade e a outra geração passa pelo mesmo, isso é maldição hereditária, tem que ser quebrada. E sexta-feira, na Igreja Internacional da Graça de Deus, é aquele dia de oração para quebrar a inveja, o olho grande, a feitiçaria. E quando voltar, então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da inveja, que é uma realidade. Vamos, então, nesse exato momento, à matéria? Daqui a pouquinho voltamos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer coloretal é o terceiro tipo de câncer mais comum no mundo. Em fevereiro de 2026, o ator americano James Van Der Beek morreu em decorrência da doença. De acordo com um estudo da Fundação do Câncer, no Brasil, mais de 60% dos pacientes são diagnosticados em estágios avançados da doença. Os principais sintomas desse tumor são alterações nos hábitos intestinais, sangue nas fezes, perda de peso e anemia. Quantas são as pessoas passando por uma situação dessa, passando por um problemão desse, né? Uma dificuldade. Nós vamos, nesse exato momento, ao especialista, e depois eu quero voltar para abordar uma realidade, uma maldição que tem acompanhado muitas pessoas e tem destruído muitas vidas. Conosco, na tela. Câncer do reto é um tumor que aparece no canal do reto. O que é o reto? É a primeira porção do intestino e esse é mais comum. A pessoa tem sangramento e tem essa mudança do hábito intestinal também. É mais facilmente diagnosticado porque o exame para fazer o diagnóstico começa até pelo toque retal. O toque retal, o médico já pode achar um tumor no reto. E a biópsia é feita na hora da consulta. O médico passa um aparelhinho e com a pinça especial ele faz a biópsia e já manda para exame, tá bom? Tem a mesma gravidade, mata do mesmo jeito, mas também tem cura se achada no início da doença. A gravidade depende do tamanho do tumor. Aí no exame que ele faz, que é uma retossigmoidoscopia, o médico classifica o tamanho do tumor. O tipo, se é vegetante, se é ulcerado, se quantos por cento toma da luz do reto. Essa é a classificação, é a gravidade. O tratamento do câncer do reto é o tratamento cirúrgico. Mas antes pode ter o tratamento de radioterapia e de quimioterapia, com a finalidade de diminuir essa massa tumoral e poder facilitar o tratamento cirúrgico, tá bom? Dependendo da localização, é uma cirurgia muito séria, muito séria. E existem alguns casos que se amputa até o reto. Tira o reto e o paciente fica com aquela bolsinha de colostomia em definitivo. Que luta, que situação, né? E tudo isso, muitas das vezes, a pessoa chega ao extremo, né? A passar por isso, porque não tem um bom hábito de fazer um check-up anual. Ela não vai ao médico, não cuida da saúde e depois, então, passa por uma situação dificílima. Como bem colocou o profissional da área de saúde, que disse ele, que quantas são as pessoas que quando chegam já estão, vamos dizer assim, bem avançada a enfermidade, avançada. Não tem mais quase o que fazer. Então, cuida da sua saúde, busca a cuidar tanto ir ao médico como também buscar em Deus, porque você pode escrever uma história bonita. Imagina quantas são as pessoas que não acompanham a própria saúde. Imagina você que é pai, que é mãe, não poder participar da formatura dos seus filhos, ter o privilégio do casamento, de acompanhar netos, por conta de uma atitude destas, não tomar o devido cuidado, não ter o devido cuidado com a própria saúde. Então vale a pena pensar. Falando em pensar em coisas boas, vamos à segunda parte, daqui a pouquinho voltamos. Eu já estava preparado porque eu tinha ido para a igreja e no dia o pastor fez o apelo lá, quem queria aceitar Jesus, e eu fui lá no altar e falei que eu estava sobrecarregado, que dividir o peso com alguém, e só Deus nessa hora. Foi alegria na hora que ele se batizou e foi surpresa, né? Foi como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Que até então eu tinha medo de morrer. E depois daquele dia eu não tive mais. Porque eu falei com Deus assim, se eu fiz a minha vida toda errada, pelo menos uma coisa certa eu fiz. Ele se batizou, depois eu me batizei. 2 meses depois
que eu fui para a igreja, que me batizei, que descobri o câncer. Aí foi descoberto o câncer e estava em grau 3. E falava para minha esposa e meu filho para procurar o médico o mais rápido possível, que estava em estado avançado já. Aí já era câncer, o maligno, né? Aí mudou tudo. Por conta da situação, o coração da família, viu como colocou o nosso irmão aí, que bateu aquela preocupação, vou morrer, ficou com medo de morrer. E quantas são as pessoas que não cuidam da saúde e chegam a esse ponto? Não permita isso não. Toma uma atitude acertada, cuida da sua saúde, cuida da sua vida espiritual, porque você merece viver a família que te ama, a família merece você e coisas boas acontecerão. Lembra que eu falei que estaremos comentando com respeito à inveja? A inveja é uma realidade. A inveja, ela existe. Um exemplo, se alguém chega e olha para o tênis, o relógio, uma roupa que você está usando, o automóvel, o eletrodoméstico, e diz assim, que bonito, que bacana, gostei, isso não é inveja. Ela apenas está assinando embaixo e dizendo que você tem um bom gosto. Pastor, o que é inveja? É quando uma pessoa que não tem, deseja que você que tem, não tenha. Vamos entender isso aí. É um exemplo aquela mãe que de repente tem lá o filho na escola e o filho ele é elogiado constantemente, que é dedicado, que notas boas, que é aluno exemplar. E uma outra mãe que tem lá um filho bem rebelde, né? Com dificuldade de aprendizagem e tudo mais. Ela chega e fala assim, a outra está toda boba, está toda feliz porque o filho dela é um bom aluno. Eu queria ver se o filho dela fosse igual ao meu. Isso aí é inveja. Inveja é algo maligno, que quer tirar a vitória, a conquista, aquilo que a outra pessoa tenha. Melhor dizendo, aquilo que a outra pessoa tem, né? A pessoa tem a saúde, tem uma vida, tem um casamento, e a pessoa diz, eu queria ver se ela não tivesse tal coisa. Tem que cuidar com isso aí. Falando então na Escritura Sagrada, diz assim, Isaías capítulo 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, quer dizer, língua treinada, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que o ouça como aqueles. O que quer dizer isso, irmão? Nós precisamos ter esta capacidade. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você para ouvir a boa palavra, você recebe então a direção, a vitória, e é necessário confessar. Uma língua erudita quer dizer o seguinte, uma língua treinada. Você quer ter uma língua treinada? Saber falar da maneira correta em qualquer situação da vida? Eu aguardo você. Estamos aos domingos realizando esse estudo, o endereço da igreja está aí no rodapé, e o Senhor pode comparecer, que vai ser um prazer poder atender, poder dar uma boa palavra para que você possa vencer essa questão. Falando em vencer essa questão, vamos à terceira parte do relato de fé, e eu já antecipo o seguinte, o nosso querido irmão Manuel deu a volta da vitória, conosco na tela. Eu estava crente em Deus que ia dar certo, porque os médicos acham que não botavam muita fé não, mas eu cria em Deus que ia dar certo, né? Eu estava com o camarada certo, na hora certa. Buscava, orava. A gente não faltava mais no culto da igreja, né? Eu fiz quimioterapia e rádio, né? Fiz 28 sessões de radioterapia, 5 de quimio no início e 5 no final, né? Do tratamento. E eu fiquei acompanhado pelo hospital 5 anos. Após alguns anos na luta, Manuel venceu com Jesus e hoje a vida é só bênçãos. A gente não sabe explicar o que Deus fez na nossa vida. Cada dia, mais e mais. Somos uma bênção. Graças a Deus e ter colocado pessoas como a RR para mandar a palavra, né? E isso me fortaleceu também, né? Procure Jesus. Sem Ele você não é nada. Sem Jesus eu não estaria aqui hoje. Graças a Deus que eu fiz a coisa certa, eu procurei a Cristo. Que alegria, né? Nosso irmão Manuel aí, deu a volta da vitória, como falamos. E hoje, como que é a vida do Emanuel? Com Jesus é assim, só coisa boa, coisa linda.
Falando em coisa boa, coisa linda, sexta-feira é dia de libertação na Igreja Internacional da Graça de Deus, como no domingo, dia de louvor e adoração, comunhão com Deus. É aquele dia que o filho vai à casa do pai para adorá-lo, para receber, como diz o missionário R.R. Soares, recarregar a bateria, né? Para poder ter uma semana, então, de vitória. Você que já passou por essa experiência de repente, impossibilitada de um domingo à igreja, a semana não foi a mesma coisa, é verdade. Tem um peso muito grande na nossa vida, o domingo. E eu quero, desde já, deixar para a senhora, para o senhor, um forte abraço de toda a equipe. Já preparou o copo com água? O meu está preparadinho aqui, vamos fazer a prece, a oração. E eu quero dizer para a senhora, para o senhor o seguinte, essa situação tem jeito. Você entendeu direitinho o que é vitória? Entendeu o que é realmente confiar diante das circunstâncias da vida? Tá de parabéns. Entendeu também o que é inveja? E o que tem de gente aí, quando recebe o elogio e fala assim, está com inveja, está só elogiando, dizendo que você tem bom gosto. Inveja é quando alguém quer que você passe necessidade, não tem uma determinada coisa. Vamos orar em Cristo Jesus? Pegar aqui o copo com água e determinar a vitória. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, diante da Tua palavra, realizamos esta oração tomando posse. Eu não sei se neste exato momento o Senhor inclina o coração a orar por alguém que talvez esteja enfrentando uma grande luta, passando por um tratamento agressivo. E não é fácil, mas que o Senhor venha abençoar esta pessoa, venha dar forças a ela, como o Senhor deu ao nosso irmão Manuel, a tantas pessoas, a tantos relatos que já passaram aqui pelo Palavra Urgente e passarão, e que o Senhor venha abençoar. E você crê, diga eu creio. Toma posse da sua bênção, do milagre, diga amém, beba da água. Deixa eu colocar o copo com água aqui e desejar, Senhor, vitória. O melhor de Deus para a sua vida, para a sua casa. Fica um forte abraço de toda a equipe do Palavra Urgente, uma equipe que trabalha incansavelmente, com o coração ali dedicados para levar sempre uma boa palavra. Você não imagina a alegria, a felicidade e o empenho de todos que trabalham no Palavra Urgente. Então passa lá na rede social, deixa um coraçãozinho, um beijo, uma bênção, um abraço, um cheiro e um beijo no coração. Vamos a uma bela faixa musical, que Deus ilumine a sua vida. A paz. Eu já vivi por tanto tempo sem enxergar a luz. Sem enxergar a luz. Mas eu ouvi que por aqui vai passar Jesus, vai passar Jesus. Já me falaram pra eu me calar. Eu não posso ver, mas posso clamar. E eu vou clamar, e eu vou clamar. Sei que Ele pode me escutar. Eu me humilharei, seu nome gritarei. Filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim.